Boa noite, amigos. Vamos iniciar a mais um encontro da família gestante. Lembrando que esse encontro se destina àquelas famílias que estão recebendo seus bebês, que estão planejando seus bebês, e também para todos aqueles que desejam emanar boas vibrações a esses espíritos que estão reencarnando na Terra. Vamos lembrar que esse trabalho pode ser feito por todas as pessoas, para aquelas famílias que já têm um bebê a caminho, para aquelas que desejam, e podemos fazer por outras pessoas também, como ponte, que o auxílio espiritual chegará a esta pessoa que necessita através das nossas mentalizações. Então nós convidamos a todos que no momento da prece se conecte em pensamento com a pessoa que deseja que chegue a assistência da família gestante. Vamos iniciar a nossa prece convidando a todos a sentar confortavelmente, elevar o pensamento a Deus. Vamos relaxar o corpo, para que nós possamos sintonizar com a equipe espiritual da família gestantes. Pedindo então permissão para que iniciamos mais um trabalho, mais uma reflexão. Que possamos nessa noite estarmos abertos e receptivos às informações que aqui iremos refletir. Que possamos refletir sobre as nossas condutas enquanto espíritos que buscam a sua reforma íntima para poder contribuir com a reforma íntima desses irmãos que irão chegar e que estão chegando. Que tenhamos uma noite produtiva, que assim seja. Nós estamos fazendo a reflexão e o estudo do livro A Reforma Íntima Começa Antes do Berço, de Américo Marques Canhoto. O tema desta noite é a importância de recordar e de reavaliar alguns conceitos espíritas, porque frequentemente nós podemos nos esquecer, e a maior parte do tempo é isso que acontece. As leis mais básicas da vida. Então nós vamos, através do seu texto, fazer a reflexão. E é imprescindível que nós possamos nos recordar para que nós possamos nos preparar para compartilhar as nossas reformas íntimas com essas crianças que estão na nossa família, que estão no nosso círculo de convivência. Nós começaremos então. Nós somos espíritos em evolução. Em cada existência, o nosso espírito recebe um nome e um sobrenome, com o qual vai ser conhecido e reconhecido tanto pelo que fez quanto pelo que deixou de fazer. E esquecer essa lei máxima da vida, a que o espírito procede do corpo e tem primazia sobre ele, esquecer que nós somos espíritos e que esse corpo que nós habitamos hoje é uma roupagem transitória, é o maior dos entraves, é a causa máxima dos nossos problemas humanos. Se em todas as nossas atividades diárias nós não nos esquecermos disso, talvez seja o quanto basta para uma evolução segura e extremamente eficaz. Lembrar que eu estou aqui de passagem, que a nossa estada aqui na Terra é rápida e que nós devemos aproveitá-la e viver assim, como alguém que está de passagem. Aproveitar todas as oportunidades que nós temos de aprender, de nos melhorarmos, mas sem perder de vista
que tão logo tenhamos cumprido o nosso papel é que nós retornamos à pátria espiritual, para posteriormente habitar um novo corpo e poder passar por novas experiências, visando a evolução do espírito sempre. O autor vai nos trazer um outro título: A Terra é um planeta escola e não uma colônia de férias. Na condição de espíritos, nós temos dois problemas muito sérios que atrapalham a nossa evolução: o medo. O autor usa aqui a preguiça, mas eu vou usar o comodismo. E por causa deles, vivemos pedindo a Deus facilidades e mordomias, mesmo sabendo que nessas fases é o que cometemos nossos maiores desatinos evolutivos. Então nós estamos aqui para aprender e não de férias, como o autor nos diz. Nós passaremos pelas provas que nós viemos aqui. Se somos aprendizes, se aqui é uma escola, nós somos alunos e teremos inúmeras provas, a exemplo de como é a nossa vida escolar, acadêmica. Nós vamos passando por diversos níveis até conseguirmos concluir a nossa formação. Aqui também a formação do espírito seria o nosso progresso moral, o nosso melhoramento, nos tornarmos pessoas melhores e sair dessa encarnação cada vez melhor. A cada encarnação que nós chegamos, o nosso objetivo é sair melhor do que nós chegamos aqui. E a paz e a felicidade nada tem a ver com levar uma vida ociosa e inútil. Virtudes não se compram, nem se ganham de presente, ou surgem do nada por favor divino ou da espiritualidade. São conquistas do espírito, nas lides de cada dia nós vamos nos moldando. Nós somos os responsáveis por construir as nossas virtudes. A ninguém é dado nenhuma prova ou expiação que não possa resolver folgadamente. Nós sabemos que Deus, nosso Pai amoroso, não nos dá fardos mais pesados do que nós podemos carregar. Quando nós não nos saímos bem de alguma delas, a culpa pode ser da comodidade, pode ser da inércia, do medo, mas nunca da falta de oportunidade. A prova nos é dada, cabe a nós fazê-la e melhor fazê-la para que nós possamos passar dessa fase. Então, o comodismo e o medo são dois adversários de peso que impedem a nossa evolução. Na parábola dos talentos, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, é um magnífico alerta para um dos maiores problemas do homem contemporâneo: a diferença entre o potencial dos espíritos e o uso que é feito dele. As aptidões espirituais já alcançadas e não usadas são a causa principal dessas modernas doenças, ou como o autor se refere, dessas modernas pragas, como a depressão, a neurostenia, que seria o desânimo, a falta de vontade de tudo, ou o cansaço extremo, físico ou intelectual, a angústia existencial, o pânico. Viver uma vida voltada principalmente a buscar o conforto, o luxo. Devemos lembrar aqui que buscar o conforto é natural de todo ser humano e faz parte da lei do progresso. Então, todos nós sempre buscaremos o conforto e não tem nada de errado nisso. O que o autor quer se referir é a perda de um outro ponto de vista, ou a busca desenfreada pelo luxo, pelos prazeres,
por acumular riqueza para o futuro ou para deixar para os seus herdeiros, porque mesmo no Evangelho nós já sabemos que nós muitas vezes temos esse objetivo, e o Evangelho nos lembra que é muito nobre um pai querer deixar os seus filhos confortável, mas somente a Deus pertence essa decisão se aquele espírito que está chegando, ele precisa passar por esta oportunidade. Muitas vezes seria perdição para o espírito. Então, nesses casos, nós podemos ver muitas vezes filhos que não herdam a fortuna dos pais ou que a empresa acaba falindo e por algum motivo ou outro essa fortuna toda acumulada acaba não indo para aquele destino que aquela pessoa planejou que ficassem para seus herdeiros, né? E isso tudo, quando nós nos perdemos nessa busca desenfreada pelo material, nós acabamos desperdiçando os nossos talentos espirituais, como diz a parábola dos talentos. Então, que Deus concede a todos nós as mesmas oportunidades, os mesmos talentos, mas nós devemos, a cada um, cabe a obrigação de multiplicá-los e de melhor aproveitá-los. Um outro título que o autor nos traz é Problemas Inatos de Nascimento. Famílias que têm filhos com problemas inatos são constituídas de espíritos fortes, que se propuseram ajudar essas criaturas a superar as suas dificuldades ou vencer alguns limites, compartilhando essa dificuldade entre todos os membros da família. E nem sempre as limitações inatas de qualquer tipo indica débito com a lei de causa e efeito. Muitas vezes ainda se pode pensar que aquele que nasce com esta ou com aquela deformidade ou com aquela doença congênita pode ter contraído um débito no passado e agora estar expiando, né, o seu débito, mas não, muitas vezes são escolhas conscientes que o espírito faz para desenvolver determinadas e específicas capacidades espirituais. Então, para quem tem filhos com tarefas especiais, todas elas, o que menos importa são os motivos, querer saber o porquê desta condição na família, dentro dessa existência para aquela pessoa. E isso não nos importa, é o que o autor vai dizer aqui, é perder tempo em imaginar o que motivou tal escolha. Nós devemos saber que temos um planejamento encarnatório e que o espírito que reencarna sabe exatamente antes da sua reencarnação quais serão as suas limitações e que os pais, as pessoas que vão receber essa família também participam desse processo. E a literatura espírita nos revela que nós, enquanto pais, também participamos desse planejamento. Muitas vezes, durante o sono, nós somos levados até a espiritualidade e preparados para o que iremos enfrentar na vida junto com esse espírito que está encarnando, bem como aqueles casos em que o espírito precisa ficar por pouco tempo aqui na Terra. Aquelas crianças que desencarnam logo depois do nascimento. Existe uma evangelizadora do ventre, que ela é Sheila o nome dela, ela traz um relato muito importante de uma mãe que estava gestante e ela já sabia que seu filho não teria condições de vida fora do útero. Ele trazia uma deformidade que era incompatível com a vida fora do útero. Então, ela, durante toda a gestação, ela já sabia daquele processo. E quando ela tem o seu parto,
ela sabia que seria por pouco tempo que ela teria aquele bebê nos seus braços. Mas ela foi sendo preparada durante todo o tempo e ela conseguiu, através desse pouco tempo que ela fica com esse bebê, os 9 meses e mais as horas de vida que ele teve, ela conseguiu ter um grande ganho, porque no relato dessa mãe, ela traz tudo que ela conseguiu aprender com essa experiência, o quanto esse bebê que se chamava Daniel, o quanto Daniel havia ensinado para ela, o quanto ela havia se tornado uma melhor médica que ela era, o quanto ela havia se tornado uma melhor esposa, uma melhor filha. Ela traz todo o seu relato, que essa experiência fez com que ela revisasse toda a sua existência e com que ela pudesse, nessa existência, ter ganhos que talvez ela demorasse muitas encarnações para adquirir. Então nós já sabemos, e para esse espírito também, a bênção dele poder receber o tempo que precisava para estar aqui na Terra. Muitas vezes nós sabemos que o nosso perispírito pode estar lesionado por algumas experiências anteriores e nós precisamos desse tempo aqui, precisamos de uma mãe que nos receba, que aceite nos receber com esse objetivo. Então são espíritos fortes que vão passar por essas experiências porque são capazes de suportar com resignação as dores da separação, mas que ambos têm o seu ganho. Deus jamais vai nos dar uma experiência para o nosso sofrimento, jamais, sempre para o nosso crescimento. E às vezes, no momento de dor, nós temos dificuldade de visualizar o aprendizado que temos, mas logo mais à frente nós conseguimos nos dar conta de que aquelas experiências que nos pareceram amargas e sofridas, muitas vezes são um grande ganho, são uma porta aberta para o nosso aprendizado e o quanto nós nos tornamos melhor depois de uma experiência difícil. Vamos continuar no texto com o título: o contato e o intercâmbio com a espiritualidade não se destina a quebrar nossos galhos perante as cobranças da vida. Bata que a porta se abrirá. Não significa que devemos nos transformar em pedintes de favores da espiritualidade de forma contínua. Nós adoramos muitas vezes nos desculpar milhares de vezes pelos nossos erros, simplesmente para logo depois segui-los. Nós muitas vezes nos desculpamos e cometemos o mesmo erro minutos depois. Nós temos um pouco de dificuldade de observar e conseguir fazer essa reforma, conseguir nos melhorar. Porque muitas vezes nós carregamos essas tendências em inúmeras encarnações e é difícil que nós começamos a nos dar conta se nós não pararmos para nos observar, para realmente identificar quem eu sou. E as crianças, elas devem ser orientadas a evitar esse costume de estar pedindo favores e perdão o tempo inteiro por seus erros. É preciso que elas aprendam a entender as situações que estão acontecendo, que elas possam assumir as responsabilidades e pelas suas consequências das suas escolhas, que elas possam aprender nas pequenas coisas, que nós devemos pensar antes para depois agirmos. A Sandra Borba, que é uma evangelizadora espírita muito conhecida no nosso movimento, muito respeitada, ela tem um livrinho muito interessante. Agora me foge o nome para a criança, mas a comparação que ela faz é que as nossas palavras são como dardos, e que muitas vezes nós que lançamos não sentimos a dor, mas aquela pessoa que está servindo de alvo, que está recebendo, ela pode se cansar,
E nós podemos, com essas nossas pequenas atitudes de lançarmos palavras agressivas, atitudes mais toscas, nós acabamos muitas vezes ferindo alguém que está ali do nosso lado só nos oferecendo amor. Então a criança ela deve aprender muito cedo a isso, ao cuidado do que ela planta no coração do outro, seja do amiguinho, e nós também ter muito cuidado como nós estamos nos relacionando com essa criança, entender que ela está criança, ela está pequena, mas ela é um espírito milenar e que nós devemos tratá-la assim, como um espírito milenar, com todo o respeito que ela necessita. O autor segue nos dizendo para que a gente ensine a criança, então, a enfrentar os fatos e os acontecimentos tais como eles se apresentem a nós. E o tempo e as oportunidades que nós perdemos com choro, com revoltas, com desculpas e pedidos sem sentidos, isso tudo nos causa um atraso espiritual individual e coletivo considerável. O autor vai nos trazer, num outro título, Ninguém merece nem mais nem menos do que os outros. É importante rever o conceito de merecimento. A criança criada nesse clima de fulano mereceu tal graça, Beltrano não, é atrapalhada no desenvolvimento da capacidade de discernir e passa a desconfiar e fugir das leis do trabalho de evolução espiritual. E crescer em um ambiente onde as pessoas saibam que cada um tem as suas provas a serem superadas, suas expiações a serem feitas e suas específicas tarefas de vida facilita e muito a verdadeira educação, que é a do espírito, que se encaminha para a humanização plena. Então, as crianças não podem ser educadas em clima de clientelismo espiritual. A vida não comporta um sistema de favores para uns e para outros não. Nós devemos deixar muito claro isso, que Deus não tem favoritos. Nós, muitas vezes, agimos com duas medidas para muitas situações. Na nossa sociedade é muito frequente. Para uns não pode isso, mas para esses que são meus amigos, daí pode. Frequentemente nós vemos isso em todos os meios. E isso deve ficar bem claro para a criança, que todos nós somos iguais. É isso que Jesus nos ensinou. Nós recebemos da vida o que nós sinalizamos a ela. Isso é o básico e os adultos devem vigiar muitos exemplos que oferecem. Ele vai nos trazer mais adiante. Espírita que pede perdão a Deus o tempo todo deve rever todos os seus conceitos sobre a doutrina. Como diz a letra da música, perdão foi feito para a gente pedir, claro, mas entre nós humanos é que deve ocorrer o perdão, o perdoar e o pedir perdão. Pois esse tipo de atitude é a primeira fase do aprendizado do amor, aprender a perdoar o próximo. Entender que o outro também é um ser em evolução, que também é imperfeito como eu. E quem pede perdão a Deus desconhece a Deus de si próprio. Deus não nos julga. Nós devemos nos lembrar aqui que quando nós nos vemos em uma situação que nós necessitamos pedir perdão a Deus,
A nossa consciência já nos sinalizou, já mostrou que aquilo ali deve ser corrigido. Então, nós não temos necessidade de pedir perdão a Deus, mas sim de corrigir aquela situação. Deus não nos julga, porque ele não nos condena, não nos pune, ele não fica emburrado conosco. Simplesmente nos abastece eternamente de tudo que seja necessário para a nossa conquista da paz e da felicidade, da nossa harmonia. E a melhor e a única forma de pedir perdão a Deus é desenvolver as qualidades e exercitar a caridade, sem perder tempo em reclamar ou choramingar. Aqui a caridade, nós devemos ter muito claro que a caridade não é só a caridade material, tão comum na nossa sociedade e nas nossas vidas. A caridade é feita todo dia, com gestos pequenos de amor, com gesto de perdão, com gesto de tolerância, de aceitação do diferente, de entender que aquele que tem uma opinião contrária à minha tem só um ponto de vista, mas ele também tem o seu, ele tem toda uma história por trás dele, e talvez seja isso que o faça ter um ponto de vista diferente do meu. Então, fazer a caridade é não julgar o outro, é entender que nós temos vivências diferentes, que nós somos espíritos milenares que fomos nos construindo através das nossas experiências. E se nós já andamos mais firmes, ou pelo menos achamos assim, que já andamos mais firmes, nós devemos então ter paciência para aquele que anda um pouco mais atrasado ao nosso ver. E a criança ela deve entender o mais cedo possível que o perdão se pede a nós próprios, entre nós. Admitir que aquilo ali, naquele momento, não foi a melhor conduta com o outro, é o melhor que nós podemos fazer. Quem ainda não consegue perdoar as pessoas deve se aplicar mais no exercício do Evangelho. Se nós achamos que perdoar é uma coisa muito difícil e distante, coisa para santo ou de espíritos muito evoluídos, nos colocamos cada vez mais longe do Cristo e da sua paz. O exercício do perdão deve ser feito nas mais miúdas mágoas de cada dia, um dia depois do outro, mês a mês, ano a ano. Aquele que não exercita o perdão de forma continuada está longe de se tornar um educador a serviço de si próprio e do Cristo. Como nós vamos poder ensinar se nós não conseguimos fazer conosco mesmo, se nós não conseguimos demonstrar através do nosso exemplo? Nós já vimos aqui que a criança, ela presta muito mais atenção nas nossas condutas, como nós nos comportamos, do que como nós falamos. E quem segue com a família apenas para cumprir a tabela durante a encarnação, tolerando-as para se livrar delas após a desencarnação, precisa recomeçar o estudo da doutrina dos espíritos. Aquele tipo de conversa tão comum tá difícil, mas não me separo, vou aguentar tudo dessa existência para me livrar na próxima, vou pagar as minhas dívidas com meu karma. Mal sabe essa pessoa que acaba de assinar nova promissória. Seu objetivo é aprender a perdoar, para depois amar, tolerar ou não revidar, já é muito bom, já é um começo. Mas ainda não é o bastante, pois nos mantém com este compromisso para o futuro, em um tipo de união ainda cimentada pela dor. Então nós estamos contraindo, assumindo uma nova existência com essas pessoas,
porque nós estamos deixando que a inércia nos conduza, nós não estamos trabalhando o que viemos trabalhar. As dívidas, elas podem ser renegociadas, contudo, nós jamais conseguiremos dar o calote. Então, amigos, é só através do exercício do perdão que nós conseguimos arrebentar as algemas que nos aprisionam aquelas relações tão dolorosas. E assim nós encerramos essa reflexão, pedindo aos benfeitores que nos acompanhem durante a semana, que nos esclareçam, para que a gente possa lembrar de colocar em prática o perdão. Que assim seja.